eu devo dizer que os dogmas da igreja nunca foram um problema para mim. Nunca, 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 nunca. O que é dúvida para mim é o sentido deles. É como eu devo compreendê-los e, sobretudo, como eles se traduzem na vida concreta. Porque isso aí já dizia Santo Tomás de Aquino, quer dizer, toda situação que você vive é uma situação singular, concreta e irrepetível. E todas as normas que você conhece, todas as leis da ciência, bem como todos os dogmas da igreja, são genéricos. A tradução, vamos dizer, do genérico para o singular não é automática. Tem gente que acha que é. Então, olha, você pega a dogma da igreja, põe no seu computador e ele vai traduzir para todos os casos particulares. Fala, não, isso realmente não é assim. Tá certo? Por quê? Os casos particulares, eles não aparecem como deduções dos dogmas da igreja. Por exemplo, se você tem vamos dizer, um conflito de consciência qualquer, esse conflito de consciência foi criado pelas circunstâncias da sua própria vida, circunstâncias essas que são, vamos dizer, em número inabarcável. Ou seja, os fatos concretos não emanam de regras gerais. O que emana de regra geral é o julgamento que você vai fazer sobre eles. Então, aí você está confundindo a ratio cognoscendi com a ratio essendi, a ordem do conhecer com a ordem do ser. Quer dizer, na ordem do ser, os fatos, as situações emanam de um número, às vezes, inabarcável de causas, que, então, convergem para produzir um determinado fato, para determinada situação concreta. Porém, a aplicação entre dos dogmas da igreja, a compreensão da situação e a dedução da atitude que você deve tomar, esta sim vai do geral para o particular. Então, você tem aí como dois trajetos opostos. Um que produziu a situação e o outro que produz o seu entendimento dela a partir do dogma da igreja, ou que seja a partir de uma lei científica ou de um princípio filosófico geral. Essas coisas nunca se encaixam perfeitamente bem. Se se encaixassem, meu filho, a nossa vida seria um tratado de lógica. Tá certo? E tudo seria muito fácil. Tá certo? Por exemplo, o que um sujeito católico deve fazer diante das modificações desastrosas que foram feitas pelo Concílio Vaticano II. Ele pode, por exemplo, aliviar a consciência dele apelando para o sede vacantismo, dizendo, não tem Papa, o mandato do Papa não é válido, tá certo? Então nós temos que nós mesmos deduzir a coisa a partir da doutrina, tá certo? E agir em consequência. Vocês acham que isso é assim, é tão lógico, é tão tranquilo como parece? Não. Quer dizer, por exemplo, eu leio muitas coisas do esse monge Michael Diamond, né? E ele aponta muitas heresias, entre aspas, nos escritos, nas falas de João Paulo II, Bento XVI, Paulo VI, etc. E eu vejo que em alguns casos ele parece ter muita razão, tá certo? Porém, em nem um único caso que eu encontrei havia uma heresia no sentido formal. Havia como se diz, algo que pode ser interpretado em sentido herético. E para saber se a coisa é formalmente herética ou não, eu teria que recolocar aquilo dentro de cada escrito e julgar se o efeito total foi premeditadamente herético ou não. Eu digo, mas isso é trabalho para 10 vidas. Eu não posso concluir isso aí. Não dá para fazer. Então a resposta é não sei. E quando você não sabe, então nós temos o problema. Sim, nós temos que seguir os mandamentos da igreja, mas seguir os mandamentos no sentido geral é uma coisa, e identificá-los na vida todos os dias e para todas as situações é outro problema completamente diferente. Então, desde há muito tempo, eu me coloquei a seguinte proposta. Claro, eu vou tomar os dogmas da igreja como
um conjunto de normas dos quais eu devo me aproximar. Não modelando imediatamente a minha conduta externa por elas, porque em muitos casos eu não sei como fazer isso. Tá certo? Porém, fazendo um esforço sério de internalizá-las e de enxergar as coisas como Deus quis que nós as víssemos. Então, você tem que transformar você internamente primeiro e externamente depois. Este é o processo que leva uma vida. Tá certo? Porém, eu não conheço nenhuma outra atitude que possa ser verdadeiramente sincera e honesta. Quer dizer, você simplesmente abster-se de fazer certas coisas, claro que não é o suficiente. Quando você veja aqui, nos 10 mandamentos há uma série de mandamentos que são proibições. Não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo. Bom, isso aí parece relativamente fácil. Porém, não esqueçam o seguinte, que Jesus diz que tudo isso depende dos 2 primeiros mandamentos. E dos 2 primeiros mandamentos, nenhum é restritivo, nenhum é uma proibição. É um mandamento positivo. Faça determinada coisa. Ama a Deus sobre todas as coisas e ama teu próximo como a ti mesmo. Então significa que os outros 8 mandamentos devem ser interpretados em função desse. Então você tem 8 proibições, né, que são baseadas em 2 mandamentos positivos. Se você obedecer às 8 proibições, mas não for no espírito dos 2 primeiros, você errou tudo. Então faz também muito tempo que eu percebi isso. Falei, mas todo o problema é este. O que é amar a Deus sobre todas as coisas e o que é amar ao próximo como a mim mesmo. Então eu vou tentar descobrir isto e, na medida que eu vou descobrindo, isso vai se transformar naturalmente na minha conduta. Isso é o que eu posso fazer no curso de uma vida.